Bom, então, hoje a gente iria dar continuidade à leitura do livro da senhora Ironique, que é a página 69, né? Foi isso? Certo? Espero que a conversa que a gente teve na última aula tenha ajudado a fazer essa leitura, na continuidade. Nós discutimos na primeira aula a parte introdutória do livro dela e o primeiro capítulo, né? Em que ela usa metáforas, as noivinhas, para discutir o processo de subjetivação e os conceitos de territorialização, descentralização e reterritorialização, tratando do território existencial, né? Entendendo o território existencial, onde fixa o que nós chamamos, Maria, de uma certa subjetividade. Então, são essas as questões que a Sueli Ironique está falando para nós, e aí vieram vários temas, conceitos que são conceitos centrais para entender a questão da subjetividade e a realidade da formação do meio social do mundo, que os autores vão chamar de sócios, mais a partir deles, como, por exemplo, o conceito de desejo, né? Desejo como núcleo dessa subjetividade. Alessio, obrigado aí por alertar que o áudio estava mal. Agora estou falando mais próximo do microfone. Melhorou? Agora, ótimo. Tá bom. Tá ótimo. Tudo bem. Vou tirar a câmera, deixar a câmera apenas aqui do computador. Bom, gente, então a questão básica é essa, ou seja, o conceito de desejo como um conceito absolutamente central, como a gente viu, nos processos aí da Ironique, o conceito que ela vai articular é o conceito que ela vai articular de desejo, o desejo como força propulsiva ou força propulsora que nos põe em movimento, né? Então, é o desejo que faz com que você produza um processo de desterritorialização do seu território existencial. O que significa? Significa uma mudança radical, na medida em que significa mudar a sua própria subjetividade, né? Significa lidar com seus valores, crenças, práticas de cuidado, relações, valoração sobre pessoas, coisas, próprio cuidado. Essa mudança é a mudança da subjetividade, o que o senhor Ironique vai falar para nós, é a mudança do seu território existencial, ou seja, é um processo de desterritorialização. E a força propulsora
para você produzir a desterritorialização, ela vem do desejo. O desejo ele está no plano inconsciente, né? Na psicanálise se fala os processos primários, está no plano inconsciente, mas o desejo atua como uma força de produção, uma força propulsora que te põe produzindo, né, esse movimento de desterritorialização. E o desejo é uma força propulsora que nos põe em movimento de construção do mundo também, dos sócios, né? Então, o conceito ele vai aparecer, o desejo vai aparecer como um conceito absolutamente importante para o movimento de desterritorialização. Como a gente viu no texto dela, a desterritorialização te coloca no lugar sem chão, portanto, um lugar sem território, aonde operam os três medos, né? O medo de fracassar, o medo, ela fala, o medo existencial de fracassar, o medo psicológico de enlouquecer e o medo ontológico de morrer, né? Quando você está sem território, desterritorializado. Então, a desterritorialização é um processo, um momento transitório, que ninguém suporta ficar na transição, ficar desterritorializado. Então, alguns reterritorializam no novo território existencial, o que significa uma mudança, né? A mudança da sua subjetividade, mudança da pessoa. E outros que não suportam, que não conseguem fazer essa passagem, produzir um novo território existencial, produzir uma mudança de si, ele retorna ao território anterior, só que retorna muito mais fixo, muito mais estruturado, muito mais duro. É o que no movimento das noivinhas, na metáfora, a Sueli Ronick vai falar aquela noivinha que agora ela não segue no projeto e gruda. Ela não faz a desterritorialização completa, então ela volta para o mesmo território e gruda, quer dizer, gruda, a situação volta mais rigorosa, mais estruturada, mais fixada. Então, na verdade, esse momento introdutório, a autora está falando para nós dos processos de subjetivação, mudança da subjetividade, o desejo operando nesse núcleo, né, para a condução a esse processo de desterritorialização, etc. Então, acho que a gente falou das coisas todas. Ficou uma questão, sem a gente falar, comentar na última aula, que é a questão da antropofagia. Que, na verdade, e eu vou falar um pouco disso, então, alguém levantou também como questão, né? Que ela coloca essa questão da antropofagia. O que é isso no texto da Ronick, o que é isso na discussão da subjetividade, né, que está sendo proposta. Na verdade, a Ronick ela vai se referir, ela vai dizer que o cartógrafo é um antropófago. Falando cartógrafo, aquela pessoa que faz pesquisa utilizando a cartografia, que é o tema desse que a gente está trabalhando, né? A cartografia é uma forma de produzir conhecimento, operando o campo dos afetos, o campo da subjetividade, ou seja, dando visibilidade ao campo dos afetos, ao campo da subjetividade, né? Dando visibilidade a isso. E ela vai dizer, então, que o cartógrafo é um antropófago. O que ela quer dizer com isso? Ela está se referindo ao movimento antropofágico, que é um movimento
de artistas intelectuais brasileiros na Semana de Arte Moderna que ocorreu no Brasil em 1922. E a Semana de Arte Moderna foi absolutamente importante porque representou para a intelectualidade brasileira, a arte brasileira, um momento de ruptura com uma prática comum até então, que era a de considerar a arte europeia, né, como modelo de arte a ser seguido, praticado e repetido no Brasil. Então, liderado por Mário de Andrade e Oswald de Andrade, dois grandes artistas aí do início do século XX, esse movimento antropofágico diz que era necessário construir uma arte brasileira que falasse da cultura do povo, do território do Brasil, né? Então, eles vão dizer que você toma a arte europeia, conhece a arte europeia, estuda, compreende a arte europeia, então você ingere essa arte europeia e você retorna, após ingerir essa arte europeia, degustar, ela vai dizer isso, degustar a arte europeia, você retorna como arte brasileira, ou seja, você retorna com algo absolutamente original, você não tem nenhum compromisso em repetir, né, aquela arte europeia, né, em repetir e fazer o mesmo, mas você retorna produzindo algo original, criativo e que expressa e dá sentido ao que é o sentimento brasileiro, do povo brasileiro, da cultura brasileira, etc. Então, ela vai usar essa Semana da Arte Moderna e esse movimento antropofágico para dizer que o cartógrafo, que é esse pesquisador que está operando também para conhecer dos fenômenos aquilo que diz respeito ao campo dos afetos também, dizer que o cartógrafo ele é um antropófago, tomando, por exemplo, isso. O que ela quer dizer com isso? Que o cartógrafo pega os autores que nós estudamos, os conceitos dos autores que nós estudamos. Então, pega o Deleuze, pega o Guattari, pega o Spinoza, pega o Foucault, pega quem quiser, né? Estuda, ingere, deglute esses autores, seu pensamento, sua teoria, mas retorna como algo original seu, algo original da sua autoria. Isso significa que os conceitos, isso é importante, viu, gente? É como produzir uma pesquisa. É coisa que vocês estão aprendendo a fazer aqui. Isso significa o quê? Significa que os conceitos teóricos que nós vamos utilizar por essa referência, né? Esses conceitos teóricos, não é simplesmente para repeti-los, mas os conceitos teóricos devem ser usados como ferramentas, que é outra ideia que Deleuze, Guattari e Foucault vão trazer para nós. Conceito-ferramenta. O que é o conceito-ferramenta? É um conceito que você utiliza para entender, formar entendimento naquilo que você está estudando, né? Então, ele tem uma utilidade, uma aplicação, e ele tem a sua autoria também, tem o seu modo de usar esse conceito, que não necessariamente é apenas uma repetição do autor original, né? Mas, muitas vezes, é até uma traição ao autor original, porque você pode até
dar outros sentidos para aquele conceito. Porque é uma invenção, algo que você está criando na sua escrita, na sua elaboração, no seu estudo. Então, a ideia de conceito e ferramenta são conceitos que nós utilizamos para compreender os fenômenos que nós estamos tentando compreender a partir dos nossos estudos, da nossa realidade, e fazendo uso desses conceitos conforme nós entendemos, nós interpretamos, nós os utilizamos para aquilo que concretamente nós estamos fazendo, estudando, entendendo, dando sentido. Então, os conceitos teóricos não é para ser simplesmente uma repetição ou uma afirmação de verdade, né? Não é para isso. É para ter essa aplicação prática que tem a mediação do pesquisador, que somos nós, e, portanto, vai ter também nossa autoria. Para exemplificar um pouco, o Deleuze tem uma frase para falar disso. Ele diz o seguinte: pegue um autor e faça-lhe um filho pelas costas. Ou seja, pega um autor e faça uma traição, fazer um filho pelas costas, né? Você produz alguma coisa para além dele, né? E às vezes até diferente dele. Essa é a mensagem, né? Então, a ideia de antropofagia, que é um conceito que tem aí, essa palavra, vai por aí a explicação. Né? Se refere à Semana de Arte Moderna, o movimento antropofágico, e o que o cartógrafo ele vai fazer na sua cartografia, os movimentos que ele vai fazer na sua cartografia. Ou seja, o cartógrafo está produzindo conhecimento que é também singular. Né? Tem também a sua autoria, tem a sua mediação, a sua construção, tudo mais. Está claro, gente? Alguma questão sobre isso? Isso ficou pendente na última aula. E aí é bem interessante, porque se você vai seguir na leitura do livro, a gente não vai ler aqui. O livro ele se constitui de duas partes. A primeira parte, essa parte mais teórica e tal. A segunda parte, ela é uma parte que a Sueli Ronick ela vai falar mais sobre o cartógrafo, o que é ser cartógrafo, as ferramentas do cartógrafo. Então, isso que eu estou falando, de pegar um autor, deglutir, ou seja, assimilar seus conceitos teóricos, mas retornar como algo original seu, né? Ela vai falar na segunda parte do livro. A gente não vai ler na disciplina, mas eu recomendo fortemente que vocês leiam a segunda parte do livro, tá? Especialmente quem quer fazer pesquisa com a cartografia. Mais alguma questão? Plano de consistência. Plano de consistência. Ele aparece na página 44, 45. Ele fala: ela vive um desejo como imanente ao plano de consistência, sendo que seus sujeitos e objetos só criam ao mesmo tempo que o plano. Só criam. Só com sujeitos e objetos se criam ao mesmo tempo que o plano. Isso, página. Pessoal, página 45. Página 45, segundo parágrafo. Depois da pausa, tem uma frase, depois começa. Primeira, se a sua antecessora
a que gruda, a noivinha que gora e gruda, né? Aquela que não conseguiu fazer o movimento de desterritorialização. Ela voltou para o mesmo lugar mais fixa. Se sua antecessora, a que gruda, considerava o desejo como interno a um sujeito, para esta, a que descola, que desterritorializa, ao que tudo indica, o desejo não é interno a um sujeito, nem tende a um objeto. Ela vive o desejo como imanente a um plano de consistência, sendo que sujeitos e objetos se criam ao mesmo tempo que o plano. Para ela, o plano não é interior ao ego, a estrutura do eu, né? Nem vem de um ego exterior, nem de um não ego. Vou traduzir ego por eu, tá? Só para didática aqui. Não vamos entrar numa discussão psicanalítica agora, mas está dizendo, para ela o plano não é interior, nem vem de uma pessoa, um ente exterior, nem de um não ente, uma não pessoa. Em sua concepção, ela própria não é senão o efeito singular do que acontece em seu corpo vibrátil, nos aleatórios encontros que tem. Por isso, ela nunca se vive como um dentro, por oposição a um fora, mas sim como uma sucessão de entres, cheios de luz, daí seu encanto. Nesse parágrafo, esse parágrafo está na página 45, o conceito entre, ele se associa ao conceito de campo de consistência. Então, para entender o conceito de campo de consistência, é necessário nós entendermos o conceito de entre. E é disso que eu vou falar, então, uma questão importante. Tudo isso aqui para dizer o seguinte: o campo de consistência, quando os corpos se encontram, há entre esses corpos se forma um campo de consistência. É no espaço entre os corpos. Esse campo de consistência é um campo onde circulam os afetos e os afetos que vão afetar os corpos que se encontram. Então, há uma afetação mútua desses corpos. Então, veja bem, o plano de consistência, que é o espaço que está no entre daqueles corpos que se encontram, é onde tudo acontece. Por quê? Não há fixação em um corpo ou polarização em um corpo e nem fixação e polarização em outro corpo. Mas o espaço entre é onde se dá esse circuito. Os afetos circulam. Os afetos circulam com sua potência de afetar. Então, é aí que eles afetam um ao outro. Está claro? E aí, do lado do parágrafo, está a sigla D/G, Deleuze e Guattari. Ela fala isso lá na introdução, no início do livro, né? A instrução para ler o livro, ela diz que os autores estão colocados ao lado do parágrafo D/G, Deleuze e Guattari. Certo? Então, o espaço entre, tem toda uma discussão em torno do espaço entre aqueles que se encontram, porque é um lugar de grande potência, é um lugar de mudança, é um espaço molecular, né?
Então, é onde os afetos circulam para afetar esses corpos mutuamente. E o espaço entre é o espaço que não há imposição de um sobre o outro, né? É o espaço que não há uma polarização, um polo de um em relação ao outro. Por isso, o entre ele é o espaço de grande energia, de grandes possibilidades, de construção. O espaço entre, como não é o espaço de afirmação de um polo ou de outro polo daqueles que se encontram, é o espaço que está aberto ao novo, está aberto à criação, está aberto à invenção. É espaço que dele pode surgir algo que seja genuinamente novo. E até a capacidade dos afetos que circulam esse entre, de afetar esses corpos e produzir neles uma nova subjetividade, né? Como a gente está vendo. Está claro que é o espaço entre? Nosso encontro aqui, nós quatro, há um espaço entre nós, que é o espaço dos círculos afetos. Então, não há uma suposição minha ou sua, do Hortêncio, quem quer que seja. O entre é o espaço de circulação dos afetos. É onde as coisas podem acontecer. Algo novo pode surgir a partir desse espaço. Certo? Ana Carolina, pode falar. Você está fechado, o microfone fechado. Pronto. Não, isso desse espaço entre, eu acho uma noção muito, muito interessante, assim, me fez lembrar que era algo que eu pensava muito a respeito da pandemia, assim, que ela, dentre outras coisas, eu acho que ela inibiu esses espaços entre, assim, porque aí tudo ficou online, ficou virtual. Então, aquele espaço do cafezinho, o espaço entre uma atividade e outra, onde tem os encontros, onde você conhece outras pessoas, onde coisas novas podem se produzir, isso ficou... Isso desapareceu, né? Nesse período da pandemia, quando tudo fica virtual, assim, eu acho esses espaços entre um espaço de muita potência, assim, e que me fez muita falta no período da pandemia. É isso mesmo, dá para observar isso, né? Você pegou bem qual que é o sentido. Muito boa a questão que o grupo aqui da sala trouxe. Essa é uma questão muito importante. Está claro, gente? Então, tudo bem? E entendendo que o encontro entre corpos, entendendo o corpo como qualquer coisa. Então, por exemplo, se eu estou lendo um autor, o Deleuze e Guattari, eu me encontro com um conceito e esse conceito produz em mim um afeto, modifica o meu modo de pensar, agir, percepção das coisas, significação das coisas. Não é? Mas entre eu e aquele conceito, qual eu encontro, há um espaço de consistência, de produção, né? Intensa de subjetividade. São os afetos que circulam. E circula entre nós no meio social. Eu acho que o texto ele é muito claro nesse sentido, né? O plano não é interior ao ego, nem vem de um ego exterior, nem de um não ego. É espaço de consistência, esse momento, né, que é puro fluxo de afetos. Essa é que é a questão. Certo? Eu acho muito importante, porque isso aqui é uma fala do Deleuze e Guattari, uma fala muito
focada na teoria do Spinoza, não é? A teoria da afecção é uma teoria do Spinoza. Muito bem. O Spinoza, ele é um filósofo que ele vai descer ao detalhe, descobrir como funciona o processo de subjetivação. Como funciona o processo de produção de subjetividade. Porque até então, hoje, muitas vezes se fala em subjetividade. Se fala muito em subjetividade, mas ninguém descreve como que o processo de produção da subjetividade ele ocorre. Como que os corpos se modificam? Se a subjetividade ela se forma a partir das vivências, das experiências cotidianas, né? Como que ela se produz no corpo, ou produz um outro corpo? E o Spinoza vai lidar justamente com esse funcionamento, né? Vai lidar com esse funcionamento. Então, isso aqui é muito rico. Você sai de uma banalização, de falar subjetividade para qualquer coisa, e parte para uma compreensão de como que essa subjetividade ela ganha materialidade dos corpos, os fluxos, né? Nem que seja uma materialidade imaterial. É muito doido isso, pessoal, uma imaterialidade imaterial, mas é uma materialidade simbólica, né? Aliás, Spinoza é tido como um materialista, porque ele rompe com a mítica, né, da época do século XVII, que tudo se explicava por Deus e a existência de Deus, os poderes de Deus. Ele rompe com isso, né? Rompe com isso e fala, não, se explica pelas pessoas, pelo homem, pelo mundo, né? E fala que Deus é natureza. Bom, mas isso é outra coisa, eu já estou saindo do assunto, desculpe, mas então é isso aí, quer dizer, esse espaço entre de fluxo de afetos tem uma enorme potência, né? O novo surge daí, né? Não surge de um polo e nem de outro polo, mas surge justamente desse espaço entre, né? E nada melhor do que o nada para surgir alguma coisa. Pedro Antônio Gilberto Vergara, é você. Sou eu. Tudo bem aí? Bom, tenho duas questões. A primeira tem a ver com essa ideia do campo de consistência. É produzido por dois corpos que... Estou lembrando esse conceito de Antonin Artaud, que a gente discutiu, não me lembro se foi nessa aula ou foi a aula do semestre anterior, mas será que os corpos afetados são esses corpos sem órgãos? E também, a segunda ideia é que será que a biopolítica tem uma resistência aí nessa afecção dos corpos? Será que aí se produz uma resistência? E a terceira questão é que quando você fala de materialidade, não sei porquê, eu me lembro muito a teoria do Marx, do materialismo histórico. E penso que como é que se relaciona, como é que se faz essa relação, ou se pode fazer, não sei, entre a produção da realidade através do desejo com as relações sociais de produção. É um término marxista, né? Eu sei que são dois campos diferentes, mas será que, não sei, tem aí alguma relação? Não sei, aí são minhas três questões. Obrigado, tá?
Vamos lá, Pedro. A primeira questão, eu considero que o conceito do Artaud de corpo sem órgãos é equivalente ao conceito de corpo afetivo, né? Corpo afetivo. Porque é um corpo com potência, né? Ele está falando da possibilidade de potência desse corpo. E para quem não viu, você falou, isso foi uma aula do ano passado, semestre passado, mas o conceito de corpo sem órgãos, que muitos atribuem a Deleuze e Guattari, porque eles escreveram um livro, né, sobre o corpo sem órgãos. Dentro do livro Mil Platôs, tem lá um dos livros. No Brasil, o livro Mil Platôs foi publicado em 5 volumes. Um dos volumes é dedicado a corpo sem órgãos. Todo mundo atribui a Deleuze e Guattari o conceito. Mas, na verdade, o conceito ele é de um artista de rua, um dramaturgo francês, que viveu no final do século XIX, início do século XX, chama-se Antonin Artaud. E o Artaud ele era um poeta, um dramaturgo, um ator, né? Fazia teatro de rua, como todos os atores e artistas de rua, era discriminado, eventualmente preso, certo? E o Antonin Artaud, então, numa dessas prisões dele, ele dizia que numa dessas prisões dele, ele disse que não adiantava prendê-lo, porque o corpo sem órgãos dele continuava produzindo intensamente, né? Porque o corpo sem órgãos, ele está falando, é equivalente, viu, Pedro, a corpo afetivo do Spinoza. É o corpo com essa enorme potência de realização, essa enorme potência de produção, né? Que é o corpo afetivo que tem isso, que nos move, né? E é o corpo sem órgãos, então é a mesma coisa, certo? É equivalente, né? E tanto essa expressão dele foi forte, importante e didática, porque depois, quando o Deleuze e o Guattari vão fazer a discussão de corpo sem órgãos no livro deles, Mil Platôs, ele vai formular a ideia de que o nosso organismo é formado pelo corpo com órgãos, que é esse corpo biomédico, né, que Foucault chama de corpo anátomo-clínico, e o corpo sem órgãos, que é o corpo afetivo, né, que é o corpo do desejo, né, o corpo da ciência intuitiva, que conhece, né, tem uma ciência, a ciência intuitiva. Então, é a mesma coisa, tá? A segunda questão qual que é, Pedro? Pedro colocou questões para um curso inteiro, mas nós vamos tentar, em 10 minutos, resolvê-las provisoriamente. Tá, sim, me desculpa, é que para mim foi como... Mas tá bom. Qual que é a segunda questão? A segunda questão tem a ver com... não, para ser sincero, vou à terça, que é a que mais eu tenho preocupações, que tem a ver com minha tese, que é a relação entre relações sociais de produção, que é um conceito do Marx, né? E a produção da realidade através do desejo. Mas não... Isso. Não sei se eles fazem um diálogo, não sei se dialogam entre eles, não. Então, olha só, a produção de realidade, aquilo que nós já falamos aqui, ou seja, o desejo, desejo funciona como uma força propulsora que nos põe em movimento, ou seja, o desejo ele se encontra nos processos primários, utilizando o conceito da psicanálise, ou seja, no inconsciente,
e é um desejo produtivo. Ele opera como força propulsora que nos põe em movimento. Então, ô Pedro, o sujeito, para produzir algo no plano social, ele precisa necessariamente ser um sujeito desejante. Certo? O Deleuze tem uma frase que vai expressar muito isso. Duas. Primeiro, o desejo é sempre um agenciamento. O que é agenciamento? Agenciamento é essa ideia de construção contínua de algo, certo? Então, o desejo ele está vinculado a essa ideia. Fala, todo agenciamento tem o desejo atuando. E o desejo é sempre um agenciamento. Então, ele vai dizer, o desejo é a força que constrói as coisas, né? Faz produzir as coisas no plano social. O plano social é integrado a esse corpo afetivo, né? Eles não são... Está integrado a capacidade e a potência desejante, né? Porque é isso que constrói o campo social, que eles vão chamar, nos livros deles, sócios, o campo social. Então, Pedro, e a outra frase do Deleuze também, que vai expressar muito bem o quanto que o desejo ele tem essa força propulsora de produção dos sócios, né? Ele diz, o desejo é sempre revolucionário. O desejo é revolucionário. Por quê? Você só faz uma revolução se for um sujeito desejante, porque aí é que está a sua potência de realização. Produção do novo, e produção do novo social, né? O genuinamente novo se faz com grande potência desejante. E olha só, então, e essa potência desejante, essa força propulsora, muito guiada por afetos positivos, né? De alegria. Porque o que os tiranos fazem para dominar um povo? Ele produz a tristeza. O medo é utilizado como técnica de governo. Falando da biopolítica, né? O medo é utilizado como técnica de governo. Então, você vê, todo tirano tem, no medo, um dispositivo de governo. O que foi a pandemia no Brasil? Produção do medo para subjugar o povo. O que é a campanha dos empresários contra a redução da jornada de trabalho? Produção do medo. Vão ficar todos desempregados e na miséria. Produz o medo. Porque o medo é um afeto negativo. Ele produz a tristeza. E a tristeza torna um povo triste, é um povo fácil de subjugar. Né? Porque, Pedro, os tiranos, eles procuram subjugar as pessoas matando o seu desejo. Você não precisa matar as pessoas para ser um tirano. Basta você matar, liquidar o seu desejo. Impedir que sejam pessoas desejantes. E aí você liquida. Aí você submete o povo, torna subalternos. Né? A ideia da subalternidade, um povo subalterno é um povo triste. Né? É um povo que está na tristeza, que está nos afetos negativos. Tá? É um povo que não deseja, que seu desejo, né? O tirano ele vai no desejo das pessoas. Então, e o medo é um dispositivo, né, de produção da tristeza e redução da potência. Né? Então, é isso.
Essa questão é importante. Então, o desejo é sempre agenciamento, é revolucionário, porque ele traz a potência de produção de um novo. Essa enorme potência que é necessária para produzir o novo, é preciso ser desejante para essa produção, né? E eu acho, Pedro, que aí, está claro, Pedro, é isso. Grandes, importantes dispositivos de governo no nosso tempo, né, de biopolíticas no nosso tempo, para dominar o povo, é matar o desejo, é liquidar o desejo, usar de medo e outros afetos tristes para subjugar, né? Tristeza, portanto, é uma técnica de governo. A outra questão, o que relação isso pode ter com Marx? E aí, Pedro, cada um vai fazer essa relação, né? Como você consegue interpretar Marx e essas teorias, essas questões que nós estamos trazendo. Mas Marx não se colocou essa questão, né? Então, eu tenho tido contato com alguns marxistas, até o italiano Marcello Musto lançou um livro agora no Brasil, muito interessante, eu tenho PDF, posso até mandar, que é a atualidade de Marx, né? E uma das questões colocadas é o seguinte: o marxismo é um campo de conhecimento não finalizado, não terminado. Ele continua ainda em produção ao longo do tempo, porque muitas coisas que surgiram depois de Marx não se colocou como objeto de estudo dele. E uma delas, de forma mais forte, é essa questão da subjetividade, pelo menos nos termos que a gente está colocando. Agora, você veja bem, as conexões com a ideia marxista de sociedade, produção social, etc. Quando nós falamos, e esses autores, né, Deleuze e Guattari diz que o desejo está sempre conectado à produção dos sócios. Eles nomeiam-se os sócios, ou seja, o desejo está sempre se ocupando de produção social. Não há uma separação entre o homem, aqui no sentido da humanidade, e o meio social em que ele vive. E essa discussão que a gente vem trazendo na questão da produção de subjetividade, ou seja, a relação com o mundo nos produz, que nós somos afetados pelos múltiplos encontros, né? Nas nossas relações mundanas, vamos dizer assim, quer dizer, o tempo inteiro no mundo, no plano social, nos produz, mas nós também intervimos nesse mundo onde a gente está produzindo esse mundo, produzindo um meio social. Então, é uma relação. E aí, para a produção do meio social, né, a produção desse meio social, nós produzimos com as nossas potências, né, nossas forças. Então, ser sujeito desejante, não viver na tristeza, né, são requisitos para uma ação de transformação do mundo, de mudança do mundo. E a mudança do mundo, ela precisa estar associada à mudança do sujeito, né? Das pessoas. Se essas pessoas não mudarem, elas vão repetir o mundo. E aí a gente poderia citar algumas tragédias que já aconteceram, né? Tanto pequenas quanto grandes tragédias. Eu já falei para vocês que muitas vezes você vai mudar um serviço de saúde, por exemplo, você monta centros de atenção psicossocial
para ser rede substitutiva ao manicômio e faz uma rede de CAPs, mas as pessoas não mudam, elas vão, o manicômio está dentro delas, elas vão para o CAPs, fazer no CAPs práticas manicomiais. É uma repetição, porque não mudou a sua subjetividade. Certo? Você pode pôr isso no plano de um governo também. Você vai para um governo, governar um país, mas você não modificou modos de relacionar, de ver, de produzir o mundo, vai repetir as coisas de governos anteriores. Não vai produzir o genuinamente novo e criativo, que supõe mudança da subjetividade, supõe você estar operando no terceiro gênero do conhecimento, na ciência intuitiva, que é o conhecimento do corpo afetivo. Né? Então, você encontra pontos de conexão com o marxismo quando você fala, por exemplo, de potência de mudança do mundo, potência de mudança da sociedade, que muda por protagonismo das pessoas. E as pessoas serão protagonistas se tiver essa potência, essa força desejante, né, de produção, que o Deleuze vai falar dos sócios. Está claro, Pedro? E aí você fala... Está claro, né? Sim, Túlio. Obrigado. Agora entendi. Ok, é isso aí, tá? E aí você pega esses conceitos e vai usar esses conceitos dando a sua interpretação, a sua versão, a sua autoria. É aquilo que a Ronick fala, que nós discutimos aqui no início, né? Se você é cartógrafo, você vai ser um antropófago, vai fazer a antropofagia das teorias dos conceitos, certo? E aí você pega esses conceitos como conceito de ferramenta para manejar o seu estudo. Obrigado, Túlio. Gente, aí, alguma questão? O grupo aqui foi essa questão, né, que vocês levantaram. Já foi uma questão muito importante, muito central. Qual era a questão, né? A questão que eles levantaram aqui na sala é o conceito de plano de consistência, que puxa o conceito de entre. Estão associados. Inclusive, no livro está no mesmo parágrafo. Então, foi só isso. Aí deu conversa. Gente, olha só, Tem uma questão. muito interessante como que a gente vive no mundo da ilusão, né? Vê as coisas na superfície, dá o superestrutura e acha que está vendo o mundo. Mas quando você desce para a compreensão dessas questões, você vê o quanto que tem de formação de mundo nessas relações intersubjetivas, as subjetividades, etc. Isso é que vai produzindo muita coisa do mundo mesmo, né? E que não aparece. Então, quando a Ronick fala, olha, cartografia é para dar linguagem aos afetos. Ela está falando na interpretação desse mundo, que é esse mundo do plano dos acontecimentos subjetivos, né, os corpos, na operação deles, os corpos afetivos, essa enorme potência, ela está falando disso, né? Se você não enxergar isso, você vai enxergar os fenômenos na sua superfície. E acha que está vendo tudo, mas
É uma casca, é uma superfície, né? Pedro, você tem que vir para o campo de visão aqui para falar. Mas é bem rápido. Acho que é melhor para você falar. Fala, Pedro. Não, vai, fica aí, vai. Eu fiquei aproveitando um pouco aí das reflexões que você estava fazendo, né? Pegando essa ideia do plano de imanência, entre corpo sem órgão, né, que o Pedro levantou, e quando você traz a questão do CAPS, eu também... Fala alto, tá? Para o pessoal pegar. Quando ele trouxe a questão do CAPS, para dar um exemplo, me veio também a materialização do CAPS e da lógica manicomial. É que isso que cola também é um corpo, né? Que a gente está sempre encontrando. Eu fiquei pensando nisso, que o desejo ele tem essa possibilidade de aumentar a potência da mudança do mundo, né? Ou do ser mais vinculado ao homem do terceiro gênero, do Spinoza. Mas eu também fiquei imaginando a servidão, né, nesse entrelace aí, desse campo das intensidades. Que nós estamos sempre encontrando. Gente, entenderam? O Pedro está trazendo essa questão da saúde mental e a relação dela com tudo isso que a gente está falando, né? Tá trazendo aí, reforçando esse exemplo do quanto que uma rede de saúde mental ela pode ser, a rede substitutiva pode ser manicomial, se não houver essa mudança na subjetividade das pessoas. Essa questão de subjetividade das pessoas, lá na unidade do médico da família que eu trabalho, teve um usuário e a família dele toda era da questão da rede manicomial, que era toda de Uruguai, no hospital psiquiátrico. E ele acredita que ele não concorda com a aula manicomial. Então, conversar com ele é bem difícil. A gente começa a conversar com ele e fica nessa, porque o encontro dele, o mundo dele com essas pessoas que estavam lá e saíram, ele não encontra o espaço, ele não consegue lidar com essas pessoas fora daquela estrutura. Então, para eles, é uma questão muito complicada conversar com ele com relação a isso. Aí eu falo, não. Aí a gente começa a conversar, começa a entrar num debate saudável, né? Um debate com relação a isso. E essa questão dos encontros dele, da questão da subjetividade dele, é muito importante, porque para ele, o bom era que a família dele, os irmãos estavam lá, eles estavam protegidos, eles estavam sendo cuidados, estavam sendo tratados. E essa questão, quando começa a falar, e o CAPES? E esse contato com a equipe do CAPES? Como é que está sendo? Como é que está sendo levantado? Então, quando fala essa questão da subjetividade, eu lembrei justamente desse usuário, desse paciente, desse usuário. Que a gente está nesse intuito, nesse todo esse processo, para ver se ele vê de fato. E a família dele, eles não querem. A percepção é muito ligada à experiência. Então, depende das experiências, a percepção vai ser uma ou outra, né? Eu já tive experiência que a equipe do CAPS mandou internar um cara, entendeu? Um jovem. Um surto psicótico controlável. Então, e quando eu analisei isso, eu era supervisor institucional do CAPS. Quando eu analisei com a equipe pirou. Porque eles eram antimanicomiais, eles viram que empreenderam uma ação manicomial. E eu identifiquei, nos relatos deles, que o sujeito, que era um jovem, 28 anos, tentou negociar a não internação. Eles não perceberam.
Ele teve diálogo com a equipe no momento da internação. Entendeu? Ele tentou negociar e eles não tiveram escuta para ele. E chamaram, não sei o quê, e mandou internar. Quando eu fiz essa análise com a equipe, e eles próprios perceberam que tiveram uma ação manicomial, aí eles piraram. E eu mostrei que o sujeito tentou negociar na internação. Então, é isso. Entendeu? É isso. Essa produção subjetiva do nosso corpo, ela é muito forte. Pega, né? Fortemente, entendeu? O corpo afetivo, a potência que ele tem é muito forte, né? De realização de coisas, produção de coisas, mas também para grudar, como a metáfora da Ronick, né? Você não desterritorializa, mas gruda. Se gruda, isso é a produção subjetiva também. Uma subjetividade operando num plano reativo, né? É isso aí que vocês estão percebendo, entendeu? Então, as experiências, elas é que vão formando esse corpo e suas possibilidades de interpretação do mundo. E intervenção sobre esse mundo. Certo? Ô, gente, mais alguma questão? Uma questão a mais? Alessia Benizzi. Oi, sim, Túlio. Eu tenho várias questões, na verdade, uma por tempo, é na página 63, 63. Página 63, espera aí que eu vou abrir aqui. No segundo parágrafo, que começa quando o pensamento funciona exclusivamente. Página 63, qual é o trecho? O trecho é o segundo parágrafo, né? Ele está falando, é o conceito que não é muito claro, é o finito ilimitado. Ele fala que quando o pensamento funciona exclusivamente no registro dessa lógica, a macro, né? Ele está falando da micro-macro política, isso acontece porque provavelmente a vida que ela vigora morre de medo do finito ilimitado, medo com o qual ela se veria confrontada necessariamente, caso se estivesse os dois primeiros movimentos do desejo. É um pouco mais claro para mim nesse momento o conjunto, né, pelas palavras, né, pelas colocações que fizeste, mas é o próprio conceito do finito ilimitado, que ainda não, para mim não é bem claro. Assim. Tá, vamos lá, gente. O conceito está aqui nesse página 63, no parágrafo aí. Quando o pensamento funciona. Só para dizer que a Sueli Ronick está discutindo aqui a macropolítica, né? Que no parágrafo anterior tem uma expressão do Deleuze e Guattari que é importante. Só no campo molar das representações, sejam elas individuais ou coletivas, o único campo apreensível pelo olho do visível, que se pode designar conjuntos e discriminar segmentos numa linha, sociedades, grupos, indivíduos. O campo molar é o campo das estruturas, das regras, né? Das formas. Quando o pensamento funciona exclusivamente no registro dessa lógica, ele está falando da lógica a macro, tá? Ele está falando da lógica macro, não micro. Quando o pensamento funciona exclusivamente no registro dessa lógica macro, isso acontece porque
provavelmente, a vida que nele vigora morre de medo do finito e limitado. Medo com o qual ela se veria confrontada, necessariamente, caso se expusesse aos dois primeiros movimentos do desejo, aqueles que, por conveniência estratégica, agrupamos com o nome de micropolítica. Ou seja, então o que ele está dizendo? Quando o pensamento funciona apenas no registro da lógica macropolítica, a vida que nele vigora morre de medo do finito ilimitado. O finito ilimitado está ligado aos processos de subjetivação. O que é ilimitado? O processo de subjetivação. Por exemplo, aí está no plano da micropolítica, né? Porque, olha só, a gente já falou isso aqui, a vida se produz a partir dos múltiplos encontros que nós temos. Esses múltiplos encontros vão formando a experiência do viver, né? Então, hoje, por exemplo, nós temos encontro aqui na sala, temos encontro virtual, nós temos encontro com conceitos, né, de campo de consistência, conceito entre, conceito desejo, são múltiplos encontros que estamos tendo. E o nosso corpo, ele vai sofrendo micromodulações, ou seja, mudanças, a partir dos nossos encontros com esses conceitos, com as pessoas e conosco mesmo. Correto? Então, nesse momento, eu sei o que é campo de consistência, o entre, e a potência do entre. Então, o meu corpo, ele está um corpo diferente daquele que entrou aqui na sala, que eu não sabia o que era a potência do entre. Então, veja que eu já me modifiquei. Então, esse é o processo. Se eu já me modifiquei, hoje eu consigo interpretar o espaço entre os corpos, quando eles se encontram, e a potência que tem nesse espaço, que é o espaço de consistência, onde circulam os afetos. Então, e eu não sabia disso quando eu entrei na sala. Está vendo como o meu corpo mudou? Mudou, não mudou, Hortêncio? Mudou. Nosso corpo mudou. Então, é esse processo de subjetivação que nós estamos falando. E esse processo de subjetivação, ele é ilimitado. Quem raciocina no campo da macropolítica não suporta esse movimento ilimitado de produção de mundo. Esse movimento ilimitado de produção dos corpos, que é o processo de subjetivação, e que é, por consequência, também movimento ilimitado de produção de mundo. Porque, ao sair daqui, com esses encontros que eu tive e esses novos entendimentos do meu corpo, né? Certo? Eu vou para fora e já vou me relacionar diferente, né? Ter entendimento diferente das novas experiências que eu vou ter. Então, olha a potência que é esse processo de subjetivação. Então, isso que ele está falando, quem pensa no macro não suporta e sofre com esses movimentos ilimitados, que é o movimento de produção de nova subjetividade, processo de subjetivação, que é o movimento limitado de mudança do corpo, dos corpos, né? Do corpo afetivo. Estamos aqui falando da ciência intuitiva, que é o que esse corpo vai conhecer. Está claro, Alessia? Sim, Túlio. Vanessa. Mais claro, sim. Obrigada. Vanessa, você. Vanessa, eu tinha levantado a mãozinha para falar, não?
Oi, professor. Não, eu apertei aqui a mão sem querer. Ah, tá, Desculpa. foi acidental, tá bom. Ô, gente, eu vou apresentar para vocês a Francesca. Deixa eu passar aqui. Eu vou colocar o celular aqui para vocês verem. A Francesca Girardi é italiana, está fazendo doutorado na Universidade de Bolonha e vai ficar 6 meses aqui fazendo um sanduíche conosco aqui, vai frequentar a disciplina. E a Alexia, que está aqui, é italiana, de Bolonha também, faz doutorado em Ferrara. Muito prazer. Tá bom. Está começando agora, já entende tudo de português Tudo. e está aprendendo a falar português. Então, vai aprender aqui, né? Né, Pedrão? Como diz aqui na gíria brasileira, vai aprender na tora. Ou seja, vai aprender de qualquer forma. Vai aprender na convivência, na necessidade. Então, muito bem-vinda, Francesca. Gente, então, olha só, caminhando para o final, né? A gente, na próxima aula, próxima terça-feira, a gente vai ver o resto do livro 1. Então, da página 64, é a página 65, a página 77. Então, vejam bem. Próxima aula, vocês vão ler até a página 77. Tá bom? Primeira coisa, então faça essa leitura. Segunda coisa, eu citei aqui um artigo que é produto de um mestrado que foi feito aqui, uma cartografia. Tá? Já falei disso, uma psicóloga que veio para estudar saúde mental, cuidar da saúde mental. Eu falei com ela, você vai para a emergência do hospital psiquiátrico, fica lá uns 4 meses, depois a gente conversa. E aí ela ficou 4 meses na emergência do manicômio e voltou para a gente conversar depois dessa imersão. Falei com ela, você tem que se encharcar do objeto para começar a entender esse objeto, para formar um conhecimento sobre o objeto, né? Então, vocês vão ver qual é o tipo de pesquisa que a gente faz, né? Não existe possibilidade de pesquisa asséptica, distante do objeto, para você não ter interferência, porque tem. E aí, então, teve essa experiência no manicômio, depois pegou um caso para estudar, foi uma cartografia, então, acompanhou um caso em Niterói, e aí eu não vou fazer spoiler para vocês lerem o texto, tá? Eu vou mandar, então, um artigo que foi publicado, que é bastante interessante dessa história, para a gente discutir aqui. E já adianto o seguinte, se não der para ler o livro, são poucas páginas, se não der para ler o livro e ler o artigo, dê prioridade ao artigo, tá? Porque o artigo é uma aplicação da cartografia. Então, se não der para ler os dois, leia o artigo, a gente vai focar no artigo, porque ele vai ser uma aplicação. Pensar como fazer uma cartografia, como ser cartógrafo na produção de conhecimento, esse texto ele dá uma ideia, porque é uma aplicação da cartografia no estudo que a gente fez aqui. Certo? Então, é isso. Eu tinha definido uma programação, estou me confundindo, os 3 e 10 a gente teria aula. De qualquer forma, é o seguinte,